Fala pessoal, beleza? Acabei de chegar no treino, só troquei a camisa, né? Porque pra ficar um pouquinho mais bonito no vídeo. Queria falar pra vocês que o Under the Sun vai ter mais duas conversas e depois ele para por uma semana, é estratégia mesmo. Mas as conversas já foram realizadas no mês passado. Então é só pra explicar, como algumas pessoas me perguntam, que eu uso a pandemia como um marcador, né? Como pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Mas não necessariamente as conversas vão estar falando só sobre pandemia e os dados, e nem a gente nem usa dados técnicos, é mais sentimento com relação a esse momento. Enfim, queria falar com vocês que foi muito bacana o retorno que foi dado do Sincerão do sábado passado. E a partir de uma experiência que eu tive no domingo com um amigo, isso me motivou que eu fizesse novamente nesse sábado outro Sincerão. Eu vou chamar esse Sincerão de sábado de papo reto pra branquitude, né? Ou papo reto pra você, meu amigo branco. Porque no domingo, conversando com esse amigo, ele colocou a questão de que ele se sentia mal com tudo que estava acontecendo, com a violência, e que ele estava percebendo que o racismo é estrutural, mas ele meio que não sabia o que fazer. E eu falei, querido, o que a gente precisa de você é empatia. E ele falou, não, isso aí eu já faço. Eu tô acompanhando as notícias, eu não suporto nenhum tipo de violência, eu apoio a questão, eu postei lá no meu Instagram, enfim, né? Mas eu comecei a pensar sobre aquilo. A gente mudou de assunto, não continuou falando sobre isso, mas eu fiquei pensando sobre aquele assunto e algumas coisas que eu tenho lido reforçou para que eu viesse falar um pouquinho aqui com vocês hoje. Eu queria dizer para pro meu amigo branco, pro telespectador branco, algumas coisas que podem reforçar para que a empatia seja colocada na prática, né? Existe um estudo do Paul Gilroy, né? Ele faz ele é fundador, desculpa, do Centro de Estudos de Raça e Cultura na Universidade de Londres. Ele fala sobre 5 mecanismos de defesa que o sujeito branco passa até se colocar na posição da escuta, né? Os 5 mecanismos seriam, primeiro, a negação, e aí eu não sou racista, é uma frase muito comum relacionada a isso. Dá uma respirada. Você não precisa dizer, caro amigo branco, você não precisa dizer que você não é racista. Eu vou perceber, ou enfim, se você é racista nas suas atitudes. Quando você fala que você não é racista, já existe alguma coisa aí no seu inconsciente que está buscando uma justificativa, né? E aí vem todas aquelas outras, eu tenho um amigo preto, né? Ah, eu sou super próximo da minha empregada. Gente, nada disso anula o fato de você ser racista. Isso pode estar te colocando, te ajudando a ficar nesse momento de negação. O segundo seria a culpa, e ela é dividida em 2 partes. Eu vou deixar o estudo aqui para o vídeo não ficar muito longo. A terceira seria a vergonha, quando a pessoa começa a se sentir mal por tudo que está não só acontecendo, mas como ela vê a questão do racismo na sociedade. E as 2 últimas seria, primeiro, o reconhecimento, né, quando ela consegue enxergar que existe racismo em tudo existe racismo. O seu racismo é estrutural, ele está fazendo parte de tudo que a gente está envolvido. E o quarto seria a reparação, que seria basicamente, falando assim a grosso modo, que é quando a pessoa passa a não ser racista e ela começa a ser uma pessoa antirracista. Ou seja, ela está envolvida com a causa e ela quer mudar esse panorama. E são sobre esses 3 últimos que eu vou tentar falar agora, acreditando que as pessoas que fazem parte desse canal e que as pessoas que eu me relacionam já estejam nessa parte do processo. Eu vou usar uma coluna que o Renato Farias, o primeiro entrevistado do Under the Sun, escreveu no último... na semana passada. Ele coloca como se fosse uma carta para a branquitude, no qual ele está dando dicas para o branco exercer na prática a sua empatia. Acho que ele usa outras palavras, mas basicamente é isso. E ele fala muito da questão de, logo no começo ele fala de calar a boca, e o segundo ele fala de ouvir. Ou seja, quando você fecha a boca, automaticamente você está ouvindo, né? Mas mais do que ouvir, o importante seria escutar.
né? Já não dá mais espaço, já não tem mais, já não dá mais pra no diálogo a gente ter coisa do tipo o Pelé namorou a Xuxa, ou já existia escravidão na África, ou eu não olho pra cor. Respiração de novo. Querido, escuta. Se coloca na posição de escuta. E aí, guarda as suas questões e vai estudar. E aí você vai começar a estar nesse processo de reconhecimento e de reparação. Enfim, tem um outro vídeo que eu assisti que eu também vou deixar aqui para vocês, que é do Criolice Carioca. Muito interessante, que ele fala da sociedade de consumo, né? Então, você, amigo branco, o que você tem consumido? Né? Se parte do que você consome, ou se a maioria do que você consome tem branco envolvido, na sua grande parte, tem alguma coisa errada. Nós somos mais da metade da população preta. E tudo que você imaginar agora, qualquer profissão que você imaginar agora, principalmente no campo da arte, que a gente consome muita arte, né? Televisão, cinema, Netflix, seja lá o que for, tem gente preta qualificada pra estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, se a série que você assiste não tem gente branca, se o filme que você assiste não tem gente... desculpa. Se a série que você assiste não tem gente preta, se o filme que você assiste não tem gente preta, se a revista que você assina não tem gente preta, você precisa realmente rever os seus conceitos. A gente sabe que o desejo, ele é algo construído, né? Essa coisa de que o desejo é algo inato é meio errado, né? Porque se fosse por isso, não existia tanta propaganda envolvendo a gente nesse momento. Eu tô com um telefone de boa qualidade falando com vocês. Eu coloquei uma camisa bacana para falar com vocês. Então, a gente tá cercado, né, de propaganda. Então, o desejo, ele pode ser mudado. Uma vez que muda a cultura, a gente vai também estar mudando o desejo. Enfim, como eu sempre peço para os convidados terminar com uma mensagem, eu vou dizer uma frase de uma música que eu acho muito interessante, e ela leva a gente para esse momento de relações da questão branca e preta. Caro menino branco, esse nosso encontro pede a lucidez de saber o lugar que eu me encontro. E você, por sua vez, se quer andar ao meu lado, saiba que alguém foi senhor, alguém foi escravo, e entre nós, esse espaço pede alguns passos. Rico da Laçã.